Gênesis capítulo 25. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquissã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Ábida e Elda. Todos esses foram os descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presente e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Maquipela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos Hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-lahai-roi. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão que Agar, serva egípcia de Sara, deu a ele. São esses os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adibeel, Mibição, Misma, Dumá, Massá, Edade, Temá, Getur, Nafis, Quedemá. Foram esses os 12 filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sul, próxima à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Essa é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isso Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: "Por que está me acontecendo isso?" Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: "2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo." Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelo. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 70 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava de rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: "Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto." Por isso também foi chamado Edom.
Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Gênesis capítulo 26. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar que perguntam sobre a sua mulher, ele disse: Ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: Os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: Na verdade, ela é tua mulher. Por que me disse que era tua irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: Tem ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Esses taparam todos os poços que o servo de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: Saia da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e dele os mesmo nome que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um véio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Beersheba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao seu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e o seu servo cavaram outro poço.
porque naquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Alzade, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante do seu exército. Isaque lhe perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Então Isaque ofereceu-lhe um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinha cavado e disseram: achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba, e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguravam a vida de Isaque e de Rebeca. Gênesis capítulo 27. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não poderia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaque: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizendo a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga para mim. Então ele foi, apanhou e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha em casa, e colocou em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com os pelos dos cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai? Respondeu ele: sim, meu filho. Quem é você? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas
os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu filho, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: Você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: Sou. Então lhe disse: Meu filho, traga-me a sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: Venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro é de meu filho, e como o cheiro de um campo. Que o Senhor o abençoou. Que Deus lhe conceda o céu, o orvalho e a terra, a riqueza. Com muito cereal e muito vinho, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curve-se diante de você. Os filhos de sua mãe, malditos sejam os que a amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. E lhe disse: Meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou seu pai Isaque: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: Quem então apanhou a caça e a trouxe a mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito, e cheio de amargura, implorou ao pai: Abençoe-me também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: Não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eu o constituí Senhor sobre você e a todos os seus parentes. Tornei servo deles, e eles supri de cereal e de vinho. Que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: Meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu: Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque perderei eu vocês dois num só dia. Então Rebeca disse a Isaque: Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como essas, perderei a razão de viver. Gênesis capítulo 28. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou:
Não se case com mulher cananeia. Vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra da qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã-Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprova as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e a sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu a trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sonho, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Tive medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel. Aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra, que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis capítulo 29. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelha deitados por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois, recolocavam as pedras em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus amigos, de onde são vocês? Somos de Arã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó. Eles responderam: Sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: Ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele: Olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Dei de beber as ovelhas e leve-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: Não podemos enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber as ovelhas.
Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então tomou a Raquel, que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e beijou. Depois levou para casa, e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: você é sangue do meu sangue. Já havia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e a da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcia e lhe darei também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor viu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: dessa vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos.